Mateus. Capítulo 15, Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Eu vou me apropriar desse texto para falar de um assunto que, a princípio, parece não haver muita conexão, né? Mas os irmãos vão entender perfeitamente a proposta dentro daquilo que Jesus queria mostrar também para que os fariseus e para os seus discípulos. Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, essa jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. É assim, desculpe-me, e assim validastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco ou no barranco. Então lhe diz Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escuros? Mas o que sai da boca vem do coração. Isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, eu gostaria, nessa noite, nós estivéssemos tratando à luz desse texto, o que parece não fazer sentido, a palavra é essa mesmo, acerca do poder da nossa palavra. Você já ouviu falar acerca disso? Que a nossa palavra tem poder? Eu vou fazer uma pergunta. Você acredita que, de fato, há poder nas nossas palavras? Se você acredita que há poder nas nossas palavras, eu gostaria que você estivesse manifestando aí e falando para mim o que significa esse poder da palavra que sai da sua boca. Pastor, eu acredito que a palavra tem poder, sim. Nós estamos falando da palavra proferida. Nossa, não é a palavra de Deus não, tá? Não, sim. A palavra proferida. Porque dependendo da palavra que a gente fala, a gente não fere uma pessoa. O que mais? Então, eu acho que a questão é essa. A palavra não tem poder sobrenatural, como tem até alguns livros aí que falam sobre isso.
você ficar repetindo coisas, ou determinar e etc. Eu acho que o poder da palavra está em você ferir alguém ou você encorajar alguém. É nessa questão, mas no aspecto, vamos dizer, emocional, talvez. Bom, Muito bem. no meu entendimento, né, a palavra ela transmite o que a gente está pensando. E muitas vezes o que a gente fala diz mais a respeito de nós do que de outra coisa. Alguém mais? Obrigado ao seu. Sim, faz sentido. Perfeito. Quero agradecer a Dani pela sua participação, Dani. Quero agradecer ao seminarista. Quero agradecer ao seu. Mas nós somos mais. Talvez alguém mais queira aí compartilhar. Porque, irmãos, não é... todos nós já ouvimos alguém em algum momento falar: há poder nas suas palavras. Cuidado com o que você fala. Eu queria saber como é que isso está no nosso meio, né? Pastor, de contas. eu fico mais na que o Wilson falou aí, que realmente algumas coisas ditas por nós, elas ferem outras pessoas até por aspecto emocional. Né? Mas poder em si na palavra, eu acredito que não. Não? Não. Quem está falando é o presbítero Nélio. Sim, por favor. Eu acredito que ela tem poder, sim. E ela pode tanto abençoar quanto amaldiçoar as pessoas. Por exemplo, uma mãe que fala para o filho: você é um atentado, você só me dá trabalho, você é uma peste de menino. A criança vai escutar aquilo, vai ficar guardado na mente dele, no coração dele, e vai ter um efeito negativo. Agora, se a mãe fala assim: você é uma bênção, você é uma criança abençoada, aí isso daí vai surgir um efeito positivo na criança. Nós encontramos agora uma posição diferente, porque essa posição divergiu das outras anteriores. E o estudo bíblico, ele é maravilhoso por isso, porque ele nos permite pensar diferente. A Adriana trouxe uma nova perspectiva. Eu queria saber aí de alguém mais. Eu diria que é uma perspectiva, pelo menos, parecida. A diferença é que o ferimento, aí, no caso, vai ser na criança e não no adulto. Mas eu penso que a perspectiva é a mesma. Pastor, Opa! pelo que eu entendi da palavra, pelo que eu entendi o que o senhor diz, usar a palavra tem poder. Ela tem que ter poder. Porque se não tivesse poder, nossa oração não valia nada. Nossa oração é palavra. Nós vamos a Deus através da palavra. Sim. Então, quando a nossa palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar, ela tem poder de fazer isso. Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. O poder da oração está na palavra ou o poder da oração está na fé e em Deus querer realizar aquilo que está sendo proferido, ainda que seja silenciosa? As duas se dão uma mão. A fé e a palavra dá uma mão. Assente! Né? Veio o senhor com essa historinha sua, né? Sei. Nossas palavras têm poder, é muito poder. Pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Irmãos. Os nossos conselheiros, que muda a vida das pessoas para o mal, nossa palavra pode mudar a vida da pessoa para o bem. Então, a palavra tem poder de mudar as coisas. Se não tivesse, nós não teríamos. O assunto é bom. O assunto é bom. Irmãos, eu cresci num contexto onde 24 horas eu era amaldiçoado por uma pessoa. E 24 horas eu era abençoado por outra, sabe? E se dependesse de uma delas, hoje eu nem vivo estaria, né? Porque realmente eu era 24 horas amaldiçoado. Mas tudo aquilo que eu fiz de errado até os 19 anos foi fruto da maldição dele, não. Foi escolha minha, porque eu poderia muito bem ter sido também fruto daquela palavra que vinha sobre a minha vida de bênção, 24 horas por parte de outra pessoa. Então, tudo o que eu colhi na minha vida até os 19 anos foram fruto das minhas decisões, pode ter certeza, né? Por quê? Porque havia quem dissesse para mim que eu jamais seria alguém na vida por conta daquelas maldições, né?
Lógico que vão vir os mais espirituais e vão falar, mas a maldição foi quebrada e tal. Mas eu gostaria de que nós pensássemos um pouco acerca dessa questão do poder da palavra, porque é um assunto muito complexo, um assunto muito importante, porque às vezes nós atribuímos à palavra o poder que ela não tem, na verdade, e ignoramos, de fato, o poder dado a essa palavra. Vamos lá, irmãos. Vamos, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai entendendo melhor a posição que o pastor vai mencionar aqui, né, que é uma posição, obviamente, reformada acerca do poder da palavra. E se alguém quiser, a qualquer momento, falar, por favor, vocês têm a liberdade para me interromper. É só aí desmutar e fazer um barulhinho aí para a gente poder passar a palavra. Então, o enredo do texto aqui, irmãos, é interessante, né? A gente observa aí, Jesus está com um problema aí com relação aos fariseus, né? Nós não podemos ignorar também o contexto próximo anterior, se os irmãos olharem do versículo 21 aí em diante, tá? Mas vamos lá. Vamos pensar um pouco a respeito dos fariseus. Quem eram os fariseus? Né? A gente sabe que era um dos principais grupos religiosos aí dos judeus, não é isso? A gente sabe disso, né? E gozavam de profundo respeito do povo. Por isso exerciam aí grande influência sobre eles, pois eram representantes aí eram os representantes mais rigorosos, tá bom? Da espiritualidade judaica, tá? Eram rigorosos observadores, irmãos, da lei mosaica e também no que diz respeito à tradição dos pais ou dos antepassados, a chamada lei oral, que era aí considerada entre eles como tendo o mesmo peso da lei mosaica. É o que Jesus, obviamente, critica aqui. E interessante porque essa tradição oral, no segundo século, ela foi codificada e escrita. Então, eles deram um nome para ela. É a chamada Mishnah, que faz parte aí do Talmud, que o Talmud é um complemento da Torá, não é isso? Que é o Pentateuco aí, utilizado por eles. Então, há todo um tratado que fala de detalhes, sabe? Muitos detalhes, com relação à limpeza das mãos, até mesmo a quantidade de água que deve ser usada para este fim. Quantas vezes é necessário enxugá-las? Há todo um ritual, e eles atentavam para isso assim de forma absurda, esses homens chamados fariseus. E Jesus, então, reprova esse zelo exagerado por parte deles, né, nesse ritual, e numa forma, obviamente, de satisfazer aí os mais insignificantes aspectos da lei, né, que muitas vezes fazia com que eles se esquecessem daquilo que realmente tinha valor, né? Então, depois de falar aí que as palavras vêm do coração, Jesus afirma isso aí, né? Jesus demonstra aí, na prática, demonstra isso quando alguém aí, com palavras de profunda humildade, recorre a ele. Está em contexto aí do capítulo 15, versículo 21 a 28. A mulher cananeia. Se vocês observarem esse texto, ele está aqui com um propósito. Ele vem depois de Jesus ensinar, verbalizar acerca disso. E agora isso vai acontecer na prática. Observem vocês o que o texto diz, que partindo Jesus dali, desse momento aqui, onde ele falou acerca do que verdadeiramente contamina o homem, ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então ele quer trazer a ideia que aqui é uma pessoa ímpia, tá? Que não tinha um conhecimento judaico, conhecimento da lei, coisa alguma. E eis que uma mulher cananeia, por isso que a Bíblia é enfática em falar de onde ela era, dentre os cananeus, né? E viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Observe que Jesus acabou de falar daquilo que contamina o homem. Ele está falando de palavras. E agora o texto diz que Jesus emudece. Jesus não profere palavra nenhuma. Então o texto está sinalizando que esse texto posterior faz parte do contexto do texto anterior. Está relacionado, por mais que às vezes a gente tenta desvencilhar um do outro. E aí, então, é interessante. Por quê? Olha só. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos
aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Desculpe, não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Então, o que nós encontramos aqui, irmãos? Uma mulher que demonstra uma profunda humildade a recorrer a Jesus. Palavra, a maneira como ela falou, que expressou a sua humildade, a sua dependência, levou Cristo aqui a socorrer a sua filha. Então ele fala acerca disso, e ele está diante de alguém impuro, mas por aquilo que aquela mulher demonstrou estar no seu coração, isso ficou evidente por meio das suas palavras, levou-a, ou fez com que ela recebesse aquilo que ela tanto esperava do Senhor. Então esse texto ele tem essa importância, tá? Ela tem essa importância. Então, depois de ser questionado aí quanto à tradição dos anciãos, Jesus mostra para eles que o que para eles era tão importante não passava de meras tradições humanas, sabe? Coisas de homens. E, na verdade, né, que aquilo que eles deveriam observar era por eles constantemente negligenciado. E aí nós poderíamos recorrer ao texto de Mateus, no capítulo de número 23, verso 24 a 26, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais dízimo do hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Observa. Até aqui somente. Observa. A importância que eles davam a coisas que aos olhos de Cristo eram tão insignificantes. Mas a crítica de Jesus aí textual, ou textualmente falando, diz respeito a uma oferta que está relacionada aqui à questão dos mandamentos. Quando Jesus fala: vocês estão muito preocupados com esse negócio de come ou não come sem lavar as mãos, mas vocês desonram os pais de vocês. Parece que Jesus fugiu do assunto. Mas não. Quando você lê o texto correlato a esse, que é o de Marcos 7, Marcos, capítulo 7, a gente observa que oferta era essa que Jesus se refere ali. É Marcos 7, versículo 11. Observa aí. O que ele diz assim: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Então, essa oferta que o Senhor se refere aí é a mesma, é o mesmo texto. É a corbã. O que é? Uma transliteração aí de uma palavra hebraica que significa oferta. E é possível que se referisse a uma outra oferta que está presente aí, a mesma oferta que está presente aí no capítulo 8, no verso 21 de Mateus. Jesus está ali na beira-mar, né? E, de repente, o versículo 21 de Mateus 8 fala assim: e outro dos discípulos disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Então, essa sepultar o seu pai está relacionada a essa
oferta, corban, que implicava não somente na questão financeira, mas também no cuidado pessoal. Dificilmente Jesus estava no velório aqui, irmãos. E dificilmente Jesus impediria um filho de dar continuidade ao sepultamento do seu pai. Mas, pela tradição judaica, ele tinha suas obrigações para com a família. E Jesus também não está rompendo com isso. Ele está só mostrando a urgência em se pregar o evangelho. Está trazendo essa ideia. Então, esse indivíduo estava talvez relacionado a essa oferta corban aí, de Mateus e Marcos 7:11 de Mateus, aqui no capítulo 15 que nós estamos estudando. Então, é interessante a gente observar isso aí, porque diz respeito a uma oferta indevida ao templo, feito por um filho que tinha por obrigação da lei utilizar-se dessa oferta ou desse ganho para sustentar os pais. Então, a lei dizia que os filhos deviam cuidar dos pais em todos os aspectos. E a tradição dizia que se fosse para fins religiosos, oferta corban, os filhos poderiam ofertar essa ajuda ao Senhor, ou seja, ao templo. Era uma maneira humana de justificar o injustificável. Estava errado. Então, Jesus está mostrando para eles que eles estão se utilizando de preceitos humanos para se sobrepor à lei, aquilo que de fato eles deveriam ter observado e observar. Interessante a gente olhar nessa perspectiva, sabe? E é interessante ainda a gente pensar nessa questão de aquilo que sai da boca. Nós estamos falando de palavras, nós estamos falando de poder da palavra. Então a gente vai se apegar a essa questão, aquilo que sai da boca. O verbo sair aí, ele é interessante, por quê? Porque ele é uma aglutinação de um verbo já flexionado. Né? Ele é aglutinação de ek, que é uma preposição que implica em sair de dentro, de, por, fora de, a ideia é essa, e do verbo peira, né? Tentativa, experiência, intento, experimentar algo, ou alguém provar algo, né? Ou conhecer, aprender a conhecer pela experiência. Então, essa é a ideia de sair. E aí, quando você junta essa questão aí do estômago, que é boca, né? Com essa questão aí de contaminação, Jesus está querendo mostrar, ou está querendo levar esses homens a considerarem, que as palavras expressam quem de fato nós somos. Não é o que entra na nossa boca, mas é o que nós pronunciamos por meio da língua. É o que lá no capítulo 3 de Tiago, nós vemos Tiago tratando essa questão. Né? Então, essa questão de contamina aí, né, traz a ideia aí de impureza, mas não é uma impureza qualquer, mas uma impureza no que tange a lei levítica, a lei de Moisés. Ou seja, alguém condenado. Então, vocês precisam tomar cuidado, porque você vai comer sem lavar a mão, o que você comeu vai entrar no seu ventre e vai sair por lugares escusos. Agora, o que vocês andam falando, isso tem colocado vocês na condição de condenados diante de Deus. Esse é o grande problema. Não é o que vocês estão comendo, e nem a maneira com que vocês estão comendo. Tá? Entenda que Jesus aqui, obviamente, não está defendendo que nós devemos nos alimentar de qualquer maneira, não devemos fazer as nossas higienes, não é isso. Jesus está censurando esse valor exagerado que eles davam a essas coisas que, na verdade, eram preceitos humanos. Eles estavam ignorando os preceitos divinos. Igual Jesus está falando, essas coisas que contaminam vocês. Porque isso reflete o que vocês são. Porque o que você fala é o que está dentro do seu coração. E de acordo com a lei, vocês estão condenados. Sabe? E querem também que outros sigam o mesmo caminho que vocês de condenação. Logo, vocês são cegos guiando outros cegos. É disso que Jesus fala para eles. Sabe? É interessante a gente observar essa questão. Porque, de fato, a língua é algo terrível. O Tiago vai falar sobre isso. E precisamos tomar muito cuidado, né, com o que falamos, porque essas palavras dizem muito do que nós somos, ou de quem nós somos. Não é isso? A gente sabe disso e compreende isso, sim, perfeitamente, irmãos, à luz do que a palavra de Deus
estabelece. Nós temos alguns textos, né, que falam aí da questão da boca, da língua, mas eu gostaria de ater-me a outros textos sem ser Tiago, porque Tiago a gente conhece bastante. Pode ser que eu recorra a ele aqui, mas eu gostaria que nós chegássemos à compreensão que, além de Tiago, existem outros textos também, não é só Tiago, não. Que a Bíblia ela é bem clara no que tange essa questão e por que o pastor está falando que não é necessariamente Tiago. Para mostrar para vocês a importância que a Bíblia dá a essa questão da língua, da fala. Tá? E aí a gente vai para Provérbios, no capítulo 18, Provérbios 18, versículo 20 e 21, diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. O amor, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Observa, está falando do poder da língua. E aí ele vai falar de algo forte aí. A morte e a vida. Né? E a gente segue, então. Vamos lá em Provérbios 10. Vamos ler alguns textos que falam sobre isso. Provérbios 10, 11. Pela bênção dos retos suscita a cidade se exalta, mas pela boca do perverso é derribada. Observe, poder da língua, de novo. Não sei se os irmãos estão percebendo. Qual que é o sentido do poder da língua? O poder da língua, irmãos, está independendo aí a maneira que a utilizamos, tá? Ela tanto pode nos preservar quanto nos expor. É isso que o autor está falando aí. Mas vamos para Provérbios 13. Aqui eu vou ler alguns versículos a mais em Provérbios 13. Eu vou ler o versículo 3, Provérbios 13. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Está falando do poder da língua. Versículo 10. Da soberba só resultará contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Conselho, falar, língua. Versículo 13. Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra e a ela se apenhora, o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado, presenteado. Mais uma vez, falando da palavra. Verso 15. A boa inteligência consegue favor. Perdão, verso 15 não. Deixa eu ir mais adiante aqui. 15 não. Só até aí só. Então, irmãos, observem aí que alguns textos nesse provérbio, algumas referências nos fazem refletir acerca desse poder. Ainda o Provérbios de número 10 ainda, irmãos. Versículo 13. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas dos faltos de senso. O prudente, de lábios prudente, é sábio. Olha o versículo 15, agora é 15. Desculpe-me, eu estou com 15 aqui na minha cabeça de novo. É o 18, irmão, perdão. O que retém o ódio, Provérbios 10, 18, é de lábios faltoso, e o que difama é insensato. No muito falar, observa que vai até o verso 21 aí. No muito falar, não falta transgressão, observa o poder da língua. Mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Observe, coração e língua, de novo. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas
Por falta de senso, morrem os tolos. De novo, o poder da palavra. Meus irmãos, vamos entender onde nós queremos chegar. 10, 31, 30 e 31. Desculpe-me, 10, 31 e 32 aqui, de Provérbios. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca do perverso, somente o mal. Então, observemos aí que todos esses textos, como muitos outros, estão relacionados à questão do poder da língua, né? Nossas palavras, irmãos, elas têm poder no sentido, não no sentido da confissão positiva, tá? E o presbítero Wilson salientou isso aí, muito bem. Essa confissão positiva se alastrou no meio dos cristãos aí no final dos anos 90, entrando aí no novo milênio, este falso ensino que popularizou e ganhou força no nosso meio. Chegou até nós, mais recentemente, assim, com força, num período em que o G12 varreu muitas igrejas. Aí tinha essa questão da confissão positiva. E aí o poder da palavra que esse grupo tenta ensinar e que muitas vezes nós absorvemos para as nossas vidas, é esse conceito, de que se nós, por exemplo, criarmos um mantra com relação a algumas palavras, as coisas vão acontecer pelo simples verbalizar dessas coisas. Quer ver? Vamos colocar aqui um exemplo. Vou colocar eu, senão alguém vai falar assim, está amarrado, pastor, quero ter isso não. Eu também não. Eu contraio um câncer. Aí, se eu ficar quietinho no meu canto e falar assim, estou curado do câncer, 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 estou curado... A vida toda, ou um bom tempo, certamente porque eu emergi nisso aí, eu interiorizei isso aí, essa cura vai vir porque há poder nessa palavra que eu estou proferindo, sabe? E não é disso, irmãos, que a Bíblia fala de poder de palavra. Assim também, irmãos, se eu pegar e falar assim, eu quero ter essa doença, eu quero ter essa doença, eu quero ter essa doença, eu vou ter porque eu estou me amaldiçoando. Irmãos, não é disso que a Bíblia se refere em relação ao poder da palavra, não é disso. O poder da palavra que a Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, é o poder de amaldiçoar ou abençoar mesmo. Sabe? É de amaldiçoar e de abençoar. Mas não essa maldição no sentido de hereditariedade. Não, vou chegar para o meu filho, menino, você é uma peste. Não, porque você falou que o menino é uma peste, agora ele se tornou uma peste pelo poder da sua palavra. É lógico que nós não devemos proferir essa palavra nem para o nosso filho e nem para o filho de ninguém. Porque nós temos os nossos lábios para abençoar, mas Tiago vai falar, e ainda assim nós amaldiçoamos em alguns momentos. Louva a Deus, no outro tempo amaldiçoa. Então chama atenção para a maneira com que nós vamos usar a nossa língua, a nossa palavra, que deve ser no sentido de abençoar as pessoas e não de amaldiçoar. E essa maldição em si não implica no karma que essa pessoa vai levar para o resto da vida. Não é disso que a Bíblia está falando. Irmãos, quem vai falar sobre isso é Peter Wagner, é Rebecca Brown e uns outros nomes que eu vou citar aqui, que se vocês ouvirem falar de qualquer literatura a respeito deles, só leia se for para aprender o que não deve fazer. Do contrário, não leia. Porque não tem nada para acrescentar na nossa vida. E são nomes exponenciais, irmãos. Pessoas de renome, que estão na mídia, mas que, na verdade, não têm ensinado o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Nós temos entre nós aqui um pastor chamado Jorge Linhares, né, que é da igreja Getsemane, e ele fez um livro intitulado Bênção e Maldição. E ele falou que tomar cuidado com o nome que você põe no seu filho. Eu entendo também. Tem certos nomes que você não deve pôr no seu filho. Né? Não que vai atrair mau presságio, mas pode tornar jocoso para o seu filho futuramente ou coisa dessa natureza. Mas o meu nome é Cláudio. Meu nome é Cláudio. E meu nome significa, quem sabe? O quê? Manco, claudicante, coxo, aleijado. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se eu colocar o nome do meu filho de Cláudio, eu ficar, Cláudio, meu filho, vem cá, Cláudio, vem cá, Cláudio, vem cá, Cláudio, vem cá,
certamente esse menino vai ser manco, ele vai ser amputado a qualquer hora, porque eu estou amaldiçoando ele. Irmãos, para. Sabe? Onde nós vamos chegar com esses ensinamentos? Tá vendo? Então, não dá, irmãos. Não dá. Nomes que, segundo ele, quando são pronunciados, eles remetem sobre a pessoa um peso que nós sabemos que não é verdade. Não é verdade. De outra sorte, se colocar o nome do filho de Jesus, Jesus vem cá, Jesus vem cá, Jesus vem cá, ele vai ser abençoado, porque o nome dele é Jesus. É um negócio assim, que a gente lida, que esse pessoal leva o poder da palavra proferida para esse sentido, que é antibíblico, irmãos. Esse é um ensino neopentecostal, que está em moda, tem muito tempo, há poder em suas palavras, né? É uma mistura de sermão cristão com o paganismo e o misticismo, o paganismo místico. Todo este ensino, irmãos, aí, de há poder na sua palavra, surgiu no mundo cristão nos anos 50, quando o pastor americano chamado aí Norman Vincent lançou esse livro, O Poder do Pensamento Positivo. Aí, a partir daí, alguns nomes que nós vamos citar aqui, emergiram nesse livro aí e começaram com essas ideias, lá em 1952. Ou antes disso, alguns já vinham com essas práticas. Era um livro evangélico de autoajuda, que ensinava que a fé pode conseguir qualquer coisa. A síntese do livro é a seguinte: ore, imagine e realize. Aí tem uma pessoa aí que a gente admira muito, que se apropriou desse pensamento dele. Chama o senhor Paul Yong-Cho. E diz que se você quiser alguma coisa da parte de Deus, você tem que engravidar dela primeiro. Você tem que interiorizar essa coisa, ficar pensando nela, e você tem que definir os detalhes. Se você quer uma bicicleta para Deus, não adianta você falar só bicicleta. Você tem que falar qual é o tamanho do aro, o tamanho do quadro, a cor da bicicleta, a marca, a finalidade da bicicleta. Depois que você gestar essa bicicleta, irmãos, é ensinamento de pessoas que arrebanharam milhões de seguidores. Quando você estiver gestando, você estiver maturo, aí Deus vai te dar. Se não for assim, não tem jeito. Não tem jeito. Então, não podemos confundir, logicamente, essa questão aí que nós estamos falando do pensamento positivo aí com positivismo aí de Augusto Comte, né, que é aí a questão da figura de Deus sendo substituído pela ciência. Não é disso que nós estamos falando, não. Alguns confundem essa questão por causa da terminologia. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar desses nomes aqui, ó, Isaac, William Kenyon, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Ben Hinn, Frederick Prince, John Avanzin, Robert Chilton, Marlene Hickey, Charles Capps, Henry Savelle, Morris Cirulo, que a gente já ouviu falar muito sobre, Paul Crush. Fujam desses homens. Fujam. Eles não têm nada para acrescentar à sua fé. Sabe? Eles estão pautados exatamente nessa ideia aí do pensamento positivo. Dessa teologia da bênção e da maldição nos termos neopentecostais. Do poder da palavra no sentido de que realmente, se você proferir uma determinada palavra contra uma pessoa, você pode comprometer a vida daquela pessoa para sempre. Sabe? Para sempre. Penso que esse é um outro extremo, irmãos. Já falei, lógico. Nós somos gerados para abençoar. Não abençoamos nem os de fora, não amaldiçoamos nem os de fora, nem os de dentro. Abençoamos em todo tempo. Mas quando a Bíblia fala do poder da palavra, está falando nesse sentido. Sabe? É nesse sentido. Devemos entender que esse ensino destes homens que nós citamos aqui, eles não provêm de uma exegese correta, sadia, mas de seitas místicas, de movimentos aí esotéricos, inclusive como a Nova Era, que é a mãe disso tudo.
Ensino que a palavra tem poder. Em nenhum momento, irmãos, as Escrituras nos motivam a agirmos dessa maneira. O poder dessa palavra nesse sentido. Em momento nenhum. Então, esse ensinamento é pagão. Provém de mitos. Inclusive, esse grupo, eles pegam Gênesis, ali a criação e a queda, e transforma num conto mitológico. Mitológico. Esse conto, inclusive, ele é narrado no livro, eu não sei se eu vou ser fiel à pronúncia do autor, mas eu vou me aventurar aqui, Cristianismo em Crise, de Hank Hanegraaff. Deve ser isso aí, a pronúncia. Cristianismo em Crise. E aí ele vai narrar, irmãos, esse mito que eles tornaram a questão da criação. Aí é interessante porque eles colocam que Deus criou um semideus, que se chamou Adão, e aí ele começa, sabe? E aí defende até a tese que a mulher iria parir pela costela, por causa do pecado, ela pare, né, dessa maneira que é do nosso conhecimento aí, por isso a dor passou a existir, porque pela costela não sentiria dor, né, talvez trazendo a ideia de adormecê-la como fez com Adão, mas coisas dessa natureza, coisas que a Bíblia não afirma, eles afirmam assim categoricamente, sabe? Como se eles tivessem base para defender aquelas coisas. Torna as Escrituras em um mito, um escrito mitológico. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Tá? Qualquer passagem bíblica usada para defender tal posicionamento afronta a inteligência, irmãos. Tá? Só um minutinho que eu estou fazendo a pergunta aqui. Vai acontecer um dia. O universo vai conspirar ao seu favor, fora da religiosidade. Sim. Quando me explicaram, falou sobre átomos e prótons, que tudo juntava na hora de fazer isso. Tudo é mito, né? Juliana está falando aqui qual que é o termo que você usou aí? Lei da atração, né? Está falando aqui que ensinaram para ela. Você mentaliza uma coisa, pensa naquela coisa, fala naquela coisa, que o universo vai conspirar a favor e um dia você vai ter essa coisa. Se fosse fácil assim, irmãos. Pode pensar em dinheiro, não? Pensa em bastante, divide comigo. Você tá doido, rapaz? Se fosse bom, ela tá perguntando como é que se processa. Dentro disso que nós estamos tratando. Ela falou, mas não é dentro do vínculo religioso. Mas esses religiosos buscam nessas fontes essas coisas. É esse que é o problema. É lá que eles buscam. Eles não buscam na Escritura. Não buscam. Entendeu? Então a gente não existe, irmãos, qualquer ensino da Bíblia nesse sentido, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, tá? As passagens, elas ensinam a questão do poder nas palavras, e o único ensino de poder nas palavras que observamos em toda a Bíblia é o poder destruidor da palavra, sabe? E seus efeitos. A verdade é essa. É nesse sentido. É pra gente, uma exortação na maneira como nós nos utilizamos da palavra, que ela tem um poder destrutivo, sabe? A Bíblia foca nesse sentido. Por exemplo, através de uma palavra ofensiva a uma pessoa, né, poderia magoar um irmão de tal maneira que será difícil conquistar essa pessoa novamente. Aí a Bíblia vai falar em Provérbios 18, 19, aí no sentido, nesse contexto, é mais fácil conquistar uma cidade do que aquele irmão. Olha que coisa terrível, que é a palavra maldita. Uma vez dita, Provérbios 18, 19 vai falar, é mais fácil você conquistar uma cidade do que conquistar aquele irmão de volta. É nesse sentido, irmãos. É nesse sentido. Poder nesse sentido, não no sentido de mentalizar, externar o que está sendo mentalizado e falar, e isso vai acontecer. Como se nós fôssemos detentores do poder. Não, irmãos, não é nisso, não é disso.
Não é disso que a palavra do Senhor está falando. Essas questões, elas surgem desse grupo que defende essa questão do pensamento positivo, que não tem nada a ver com a gente, irmão. Nada a ver com a gente. Sabe? Nada a ver. É para atrair bons presságios. Não, irmãos, não é disso. Inclusive, esse provérbio 18 aí, por todo ele, né, a gente observa ali o ensino do bom uso da língua, que é uma realidade. Mas o ensino aí místico e esotérico, esse que a Juliana pontuou aqui, de nossas palavras sejam entidades, é quase isso, porque nossas palavras são quase que entidades, carregadas de bênçãos e maldições. Não encontra apoio nem no judaísmo. Na Bíblia, muito menos. Mas de onde vem, pastor, isso aí? De onde ela acabou de mencionar? Do ocultismo. Ela falou isso porque, no mínimo, ela viu isso lá finanças. Aí ele falava sobre a atração e sobre que cada átomo da Terra, como ele faz, vibra uma energia. Sei. Então, o que você fala de determinada energia? Místico, extremamente místico, né? Baseado aí no ocultismo, no esoterismo. Não está pautado na palavra. E essa é a questão, irmãos. É aqui que é o X da questão. É por isso que nós temos falado muito a respeito dessa questão de palavra. Agora, vou usar a palavra de Deus. Ler, estudar e compreender. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos dar ouvido a todo tipo de palavras. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Nós vamos nos perder no caminho. Nós vamos nos perder. As coisas vão perder aí a razão de ser. Porque agora nós não temos mais o referencial. Nós estamos igual o apóstolo Paulo estabelece lá, para que não fizéssemos, sendo levado por toda sorte de vento de doutrina. Falou lá que lá tá bom, nós vamos. Falou que lá tá bom, nós vamos. Sabe, esse tipo de... Não é assim. Nós precisamos estabelecer algo para a nossa vida. E viver em função disso, da glória de Deus. Tá? Então é interessante, porque esse provérbio 18, ele fala o seguinte, versículo 7, a boca do tolo é sua própria destruição, ou seja, não que as palavras que saem da nossa boca sejam maldições, mas por falar demais ou em horas inapropriadas, poderia acarretar em vários problemas de destruição que poderiam ser evitadas. Nesse sentido. E maldição também nesse sentido. De trazer consequências terríveis, problemas. Tiago, capítulo 3, de 1 a 12, é o clássico, como nós mencionamos aqui, né? Onde apresenta ali o dever de controlar esse membro que também é apresentado aí o seu poder destrutivo, poder da língua, que é comparado o quê, irmãos? A freios ali, versículo 3 a 5, freios do cavalo, ao leme, ao longo, ou melhor, do leme ali e o fogo. Mas o ensino ocultista aí e esotérico, que muitos aí têm abraçado, vai falar que há poder, há poder das palavras, não encontra apoio em nenhuma passagem das Escrituras, no sentido que eles querem afirmar, sabe? É interessante a gente observar essas questões e estabelecer aí, irmãos, um padrão. O que é, de fato, esse poder? Onde está o erro em afirmar que se eu ficar proferindo muito a mesma coisa, é possível que aquilo aconteça? Vem lá da questão lá do pensamento positivo. É místico, não é bíblico. Então, o que existe, na verdade, são os efeitos dessas palavras sobre as pessoas e nada mais. Mas não um efeito de uma entidade, sabe? De um karma, porque é essa a ideia. É um karma. Irmãos, isso está lá no Espiritismo, está longe de nós. Inclusive, muitos de nós já saímos de lá por não crer nisso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Precisamos tomar cuidado com a língua, porque, de fato, ela tem um poder que a Bíblia estabelece, mas não nesses moldes que esses esotéricos
tem apregoado e muitos pastores têm arrebanhado milhões, também têm difundido esse pensamento positivo, uma coisa que tem varrido ainda hoje as igrejas. Alguns falam, não, varreu, pastor, aquele tempo do G12, há 25, 30 anos atrás. Não, irmãos, está latente, está aí. Só que agora sorrateiramente. Porque do jeito que veio, alguns pastores ficaram na defensiva, porque veio uma coisa assim, escambrosa demais. Agora está vindo de forma sorrateira e alguns de nós estamos sendo pegos de surpresa. Não estamos percebendo que o nosso povo está sendo contaminado com esses ensinamentos e, no entanto, nós estamos aí adormecidos. Não podemos ficar. Temos que tomar uma postura, tá? Na verdade, é o uso indevido da palavra de Deus, né? Uma exegese incorreta. Esse uso aí, né? Acaba que as pessoas criando esse tipo de argumentação, de interpretações que trazem toda essa confusão à mente de muitos. Inclusive que alguns, irmãos, argumentam que Deus é apresentado aí, Jesus é apresentado como verbo, e o verbo vem de palavra, de fala, e não de pensar, né? Quando ia realizar a sua obra, era para mostrar ao povo que as palavras têm poder, para mostrar o poder da palavra. Mas aí é lógico, irmãos. Se você me falar da palavra criadora, aí tem, esse poder ela tem mesmo. Mas nós estamos falando do Deus criador, da palavra de Deus. Não estamos falando das nossas palavras proferidas. Sabe? Então, é um raciocínio falso. Sabe? Ou seja, só queria mostrar naquele contexto lá que ele era o Cristo. Quando Deus diz que haja luz, não está ensinando que há poder nas suas palavras, o verbo haja, poder na palavra. Mas sim que ele é o criador de todas as coisas. E ele o fez por meio da sua palavra. Ele, como o soberano, pode realizar, por meio da sua palavra, obras criadoras. Aí, eles querem atribuir à nossa palavra o poder que a palavra de Deus tem. Sabe? É nesse sentido. E não tem como, irmãos. Não dá. Sabe? Não tem como a gente ficar aí ouvindo essas coisas e fazendo de conta que está tudo bem. Porque não está. Tá? A gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, tem um ensino que está pertinho de nós, está dentro das nossas igrejas, em alguns contextos, que afirma que devemos anular as palavras de maldição, senão damos legalidade para o diabo, sabe, agir. Também não tem base bíblica, não é sustentado pela palavra de Deus. Não há, entendeu? Anular as palavras de maldição, senão estamos dando legalidade. Não há, irmãos, base bíblica. O mais bonito, o mais filosófico que seja, não há. Deus é soberano. Nós oramos. Se tem, irmãos, alguém com algum problema, se for espiritual, né, que alguns vão chamar de maldição hereditária, a gente ora. Se Deus tiver um poder de libertação, a pessoa vai ser liberta. Se for uma possessão demoníaca, o demônio vai sair. Sabe? Porque oramos a Deus. Porque oramos a Deus, recorremos a Deus, e Deus age com poder, por meio do teu Santo Espírito. Não tem como nós vincularmos esses efeitos ao poder da palavra nos termos que esses homens querem, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Não podemos. Não podemos. A gente precisa render-se à palavra, compreendendo que ela de fato é poderosa, compreendendo que ela nos coloca, quando maldita, na condição de imundos, de impuros. Por isso nós devemos tomar muito cuidado quando nós proferimos palavras, principalmente na hora da ira, da raiva. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Alguém já disse que uma palavra maldita, ou bendita também, uma palavra dita, é como uma bala disparada. Não tem como retornar para a arma. Não tem como engolir de volta.
Então, ao invés de ficarmos nos sujeitando e pagar um preço muito alto por palavras malditas, vamos nos policiar e vamos pensar 1 bilhão de vezes para não proferirmos essas palavras, para que elas não nos comprometam, para que elas não criem abismos entre nós e as pessoas. É disso que a palavra de Deus trata quando ela vai se referir àquilo que nós proferimos. E nós precisamos, irmãos, estudar as Escrituras, comparando texto com texto, e chegar a essas conclusões. Senhor, mas o pastor falou sobre isso. Será que é verdade mesmo? Será que o pastor não está me enganando, não? Vai para as Escrituras, faz como os bereanos. Vi os apóstolos falando, os apóstolos falaram, eles abriam a Bíblia e olhavam. É isso mesmo, é desse jeito que eles falaram. Está aqui igualzinho, sem pôr nem tirar. Mas não deem ouvido a qualquer coisa, a qualquer ensinamento. Tá? Então, nós precisamos tirar da nossa mente, do nosso coração, esse poder, no sentido de um karma que nós lançamos quando nós falamos algumas coisas aí com alguém, com alguma pessoa. Primeiro que nós não deveríamos nem falar, mas por um momento de fraqueza é possível que você fale. Ah, não, pastor, não fala, mas pensa. Né? Pensa. E alguém aí falou que a palavra está relacionada àquilo que nós pensamos, né? E a Bíblia estabelece aqui que é verdade, é aquilo que está no coração. É aquilo que está no coração. Então, irmãos, veja quão importante é as coisas que nós falamos. O que você fala diz muito a respeito de você. Tá? As pessoas passam a nos conhecer pelo que nós fazemos, é claro, mas muito também pelo que nós falamos. Às vezes elas não veem o que nós estamos fazendo, mas chegam a conclusões assertivas acerca de nós pelo que nós falamos. Você vê o poder da palavra? Ela revela quem você é. É isso que Jesus está falando para esses homens aqui. Vocês estão equivocados, não é assim. Sabe? E eu gostaria muito que a gente estivesse pensando sobre isso. Primeiro, por que o pastor está tão preocupado com esse negócio de palavra? Para que você estivesse, caso você é dado algum tipo de palavra que não deveria, por exemplo, um dia desse uma pessoa mandou um vídeo para mim. Nesse vídeo tinha uma palavra de baixo calão. E eu mandei para ele assim, irmão não, boa tarde, meu amigo. Ele não é crente, não. Mas está se relacionando comigo. Então, penso que ele, por me conhecer, ele tem que pensar muito antes de falar alguma coisa comigo ou mandar qualquer coisa para mim. E ele mandou alguma coisa com baixo calão. Eu falei, irmão, cuidado para que não saia de sua boca nenhuma palavra torpe. Porque agora a gente tem que tomar cuidado, porque isso que a gente manda aí pelo Zap, por essas mídias aí, se torna palavra nossa também. Se você está mandando é porque você está avalizando isso. Ele pegou e depois mandou uma mensagem para mim. Falou, vou mandar mensagem mais nenhuma para o senhor não. Eu falei, por quê? Porque o senhor está me recriminando. Olha, eu mandei para um monte de gente. Eu falei, para todo mundo que você mandou, acredite, eles estão errados, vocês não chamaram sua atenção. Porque eu quero te ensinar o que é certo. Não convém você ficar dissimulando esse tipo de vídeo. Cuidado. Aí a gente é mal visto, sabe? Então, tome cuidado com as suas palavras, porque elas têm poder. E agora, nesse meio virtual que nós estamos inseridos, cuidado com aquilo que você tem, né, propagado. Eu mandei até um videozinho hoje, alguém já mandou lá, não é isso não, eu não falei que é. A pessoa só pediu para orar porque eles não sabiam o que era, se era um atentado ou se era alguma coisa que tinha acontecido de acidente, mas que era para orar porque tem pastores nossos lá e que os irmãos estavam preocupados. Só isso. E depois descobriram um navio que estava lá com um monte de fogos, parece que explodiu. Foi como se fosse uma bomba atômica e trouxe uma série de danos naquela região lá de Beirute, no Líbano, né? Então a gente precisa tomar muito mais cuidado hoje. Porque quando nós nos apropriamos de algo e enviamos, isso se torna palavra nossa também. Tá? E que nós estejamos utilizando da palavra para edificação, para abençoar mesmo. Para gerar, sim, vida, para que as pessoas entendam que é possível ser diferente, que é uma nova perspectiva de vida. Ao invés de ficarmos, aí muitas vezes, gastando algo tão precioso, tão poderoso, né, para
fins que vão só nos comprometer e comprometer o evangelho que nós trazemos na nossa vida. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Gostaria muito que os irmãos estivessem atentando para essa questão, se policiando de fato, porque a maneira que Tiago coloca nos leva a considerar que é uma das áreas que nós mais pecamos, né? Ou que realmente não, nos compromete, pelo menos, né? Ainda que não seja a que mais pecamos, que ele chega a dizer que se dominássemos a língua, seríamos perfeitos varões, né? Então, a nossa imperfeição consiste na maneira como nós utilizamos a nossa língua. É isso que o Tiago está falando também. Então, temos que tomar muito cuidado. Tá? Que Deus nos abençoe. E que Deus nos fortaleça. Que nós possamos compreender, de fato, em que termos, em que aspecto que a Bíblia trata desse poder, dessa palavra. Que você não pense aí que o fato de você proferir uma palavra que não deveria ir vai gerar um karma eterno na vida dessas pessoas. Saia desse redil. Isso não procede de Bíblia. Isso procede de esoterismo, de espiritismo. Isso é um outro campo. Não tem nada a ver com o nosso, do cristianismo. Tá? Que Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria no que tange ao uso da palavra. É possível que num outro momento nós possamos nos aprofundar mais acerca disso, quem sabe uma série de estudos sobre isso, mas a princípio eu gostaria de chamar a atenção, né, dos irmãos, assim como me chamou a atenção essa preocupação com o uso da língua, nossas palavras. Tá? Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos aí um restante de dia ainda, uma noite em paz na presença desse Deus maravilhoso. Tá? Queria agradecer aos irmãos, pedir cadê?